E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de geografia. Na aula de hoje nós vamos estudar, nós vamos refletir e pensar sobre as noções espaciais. Nós vamos entender o que é a forma da Terra, como que é a forma da Terra, né? Analisando essa primeira imagem nesse slide, a gente vê ali como que nós visualizamos hoje o planeta qual nós vivemos, a nossa casa, né? A gente vê essa esfera, essa forma esférica, bonita, perfeita, né? Mas claro, a Terra, ela tem outras formas de ser representadas. E na aula de hoje nós vamos estudar de forma mais introdutória para que a gente possa entender o que, né, como que descobriram, né, o que levou as pessoas a entenderem a real forma da Terra, ok? Inicialmente, antigamente, né, em épocas passadas, as pessoas elas acreditavam que a superfície do nosso planeta era o quê? Era uma terra plana. Não era essa forma esférica que nós conhecemos hoje, né? Era uma superfície plana com mares que terminavam ali em enormes precipícios. Ou seja, conforme vocês veem aí na imagem, né? A terra era plana e nas bordas assim dessa terra plana, haviam grandes precipícios. Então as pessoas acreditavam nisso, porque as pessoas não tinham um conhecimento do que havia depois da atmosfera, né? Eles olhavam para o céu e imaginavam o que tem depois desse, desse céu, né? Desse azul, o que, que tem depois? Então eles não conseguiam imaginar como era o lugar onde eles viviam. É a mesma coisa, por exemplo, se vocês morassem numa casa e nunca vissem a parte externa da casa. Vamos supor, vocês nasceram, foram colocados dentro de uma casa, vivem 10, 20, 30 anos dentro de uma casa e nunca saiu de dentro da casa, né? Vocês conhecem a casa por dentro, mas não conhecem a casa por fora. E a humanidade, em épocas passadas, viam isso, pensavam dessa forma, né? Eles viam a parte interna do planeta, mas não conseguiam visualizar o que era o externo, como que era a parte externa do planeta. Então muitas pessoas tentavam imaginar ou suponhar como seria o lugar onde elas viviam. Então acreditavam-se, muitas pessoas tinham teorias, acreditavam-se que o nosso planeta era nesse formato, era uma terra plana. Tanto que essa ideia, essa teoria surgiu nas mitologias egípcias e mesopotâmica, né? Eles, nos pensamentos ali desses povos primitivos, há muito tempo atrás, né, ali no século 8 a.C., eles retratavam o mundo ali como um disco flutuando no espaço, né? Onde as suas bordas havia um abismo sem fim. Então, a estrutura do nosso planeta para os egípcios, os mesopotâmicos, nesta mitologia, era formada dessa forma aqui, ó. O céu, né? O céu, depois a terra, após a terra o oceano e depois o inframundo. O inframundo era o abismo sem fim. Quando as pessoas iam navegando muito para dentro dos oceanos e saíam nas bordas assim, eles caíam no inframundo e caíam no abismo sem fim, né? Iria cair eternamente. Então, nas mitologias egípcias e mesopotâmicas, eles acreditavam que a Terra era plana e que havia esse abismo sem fim e um inframundo após esse abismo sem fim, né? Seguindo aqui, as pessoas também tinham muito medo, né? Tinham medo do quê? De se aventurar pelas águas. Agora imagine só, hoje em dia nós temos o GPS, nós temos as imagens de satélites que podem fazer leitura simultaneamente do planeta, né? E hoje nós conhecemos o espaço onde nós vivemos, conhecemos o lugar onde nós vivemos. Mas antigamente não. Antigamente não era possível porque não havia tecnologia como as de hoje. Então as pessoas tinham medo de se afastar dos continentes, né? Eles navegavam ali pelas proximidades dos continentes, em águas conhecidas, porque existiam muitas superstições, né, criadas naquela época. Não se navegue muito distante, porque senão o que pode acontecer? Pode ter
algum monstro marinho, algum ser sobrenatural, algum fenômeno inexplicável da natureza, né? Ou então, se vocês forem para muito longe, vocês podem cair nesse abismo sem fim, porque eles acreditavam na Terra plana. Então havia um certo misticismo, né, sobre como que era a Terra nos tempos passados. Pessoal, aí tudo começou a mudar quando surgiu ali dois filósofos na Grécia Antiga, né? Aqui no texto está dizendo, ó, Pitágoras, né? E Parmênides, né? Tanto ali no século XVI quanto no século V, né? Antes de Cristo, eles começaram a fazer observações em alguns fenômenos e movimentos da Terra e começaram a afirmar que a Terra era esférica, né? E eles tinham essa visão ali, que a Terra era esférica, a qual eles começaram a registrar estas informações e elas se espalharam ali pelo mundo grego e para além do mundo grego, né? Tanto que ali em torno, ó, o texto ele vai dizer que em torno ali de 330 a.C., um outro filósofo, né, o Aristóteles, ele manteve-se com base nessa teoria aí da Terra esférica. Ele começou a realizar algumas observações nas paisagens para conseguir afirmar que realmente a Terra é esférica, né? Tanto que ali no texto ele vai dizer, ó, Aristóteles manteve-se com base na teoria física e na evidência observacional de que a Terra fosse esférica e relatou ali uma estimativa na sua circunferência. Tanto que esta ilustração aqui, né, a esfera terrestre de Kratos, né, claro que ela mostra o planeta de forma esférica, mas assim o mapa ali está bem diferente da qual nós conhecemos, mas é uma representação dos pensadores daquela época, dos tempos antigos e da busca pelo entendimento de como seria o nosso planeta. Aí, o filósofo Aristóteles, ele fez algumas observações, vocês veem aí na imagem, né, uma representação do Aristóteles, e o Aristóteles chegou a duas observações. A primeira dela é o seguinte, vamos ver nessa imagem aqui. Aristóteles ele vai dizer o seguinte, se a Terra fosse plana, o que iria acontecer? As pessoas iriam chegar ali, por exemplo, nos portos marítimos, aí estariam as embarcações lá. As pessoas começariam a observar a embarcação desatracando do porto e indo embora, seguindo viagem. Para Aristóteles, se a Terra fosse plana, o que aconteceria com essas embarcações? Né? Segundo ele, ó, os navios seriam vistos por inteiro, se afastando, né? Ó, mas cada vez menores, certo? Olha lá, ó, e ainda menores. Ele vai diminuindo, mas é visto por inteiro, se a Terra fosse plana. Olha lá, até caírem dela. Então, a embarcação, teoricamente, segundo a observação de Aristóteles, se a Terra fosse plana, ela cairia nesse abismo sem fim. Então, essa foi a primeira observação que Aristóteles viu, né? Foi a primeira observação que ele fez, né? Porque ele chegou, analisou ali esse fenômeno e não observou este fenômeno acontecendo, das embarcações irem se afastando por inteiro até cair no abismo. Ele não viu, né? No entanto, ele fez outra observação, e essa observação ele conseguiu constatar, o que comprovaria que a Terra seria esférica, que seria dessa forma aqui, ó. Ele viu isso, ó. Algumas pessoas observaram, tanto ele como algumas pessoas observaram esse fenômeno. Olha só o barquinho lá. Que os navios, ao invés de desaparecer, ao invés de cair no abismo, né, e se afastando por inteiro, não, que os navios desapareciam aos poucos, né, conforme eles iam se afastando do continente, do porto, ele ia desaparecendo aos poucos. Tá lá, ó? Que além de ficarem menores, a parte de baixo desaparecia primeiro. Tá lá, ó.
E isso indicava que a Terra era uma esfera, certo? E para a gente finalizar, algo muito importante, muito interessante que eu queria tratar com vocês, é que assim, desde então, até 1961, nenhum ser humano conseguiu, né, ir para fora do planeta e visualizar como que seria o nosso planeta, né? Como seria a nossa casa, como que é a parte externa da nossa casa, né? Não havia tecnologia ainda. Mas em 12 de abril de 1961, o que aconteceu? Um astronauta soviético, esse astronauta, né, vivia, trabalhava para o governo da União Soviética, né, que hoje não existe mais a União Soviética, e o nome deste astronauta era Yuri Gagarin. Tanto que tem até um filme muito interessante sobre o Yuri Gagarin e a sua história, né? Na Netflix. Ele nasceu ali em 1934, faleceu em 68. Uma estatura bem baixa, né? Porque para ser astronauta, principalmente naquela época, né? Nesse período ali, onde estava desenvolvendo tecnologias espaciais, precisavam de pessoas de baixa estatura, né? Eu tenho 1,59 m, se não me engano, o Yuri Gagarin ele teve 1,55 m. E ele foi o primeiro astronauta a sair do nosso planeta, né? Então, ele foi o primeiro homem no espaço. Ele fez um voo orbital. Ele subiu, foi até a órbita da Terra, né? Fez um voo orbital de 48 minutos a bordo de uma nave ali, ó, o nome dela, Vostok 1. E esse voo ali, ó, ocorreu ali em 12 de abril de 1961. Ele fez o voo orbital e retornou para o planeta, né? Retornou para a Terra em segurança. Tanto que o Yuri Gagarin ele disse duas frases que ficaram marcadas na história da humanidade. A primeira frase, a Terra é azul, né? Porque ele olhou lá por cima e viu assim aquela vastidão, aquele azul da Terra, né? Então foi a primeira frase que ele disse. E a outra frase foi: olhei para todos os lados, mas não vi Deus, né? Porque muitas pessoas, a humanidade olhava para o céu, via aquele céu azul, né? E não sabia o que havia por dentro, perdão, não sabia o que havia para além daquele céu. Yuri Gagarin foi a primeira pessoa a ver além daquele céu, da atmosfera. Foi o primeiro ser humano, foi o primeiro humano a olhar a Terra e observar que a Terra é esférica, né? Que a Terra é redonda, que a Terra não é plana. Então, o primeiro ser humano a constatar isso fisicamente, visualmente, foi Yuri Gagarin. Então, existia até aquela frase, né? Eu só acredito vendo. Então, desde então, havia-se muitas teorias, havia também muitos estudos que comprovavam isso, mas realmente, fisicamente, assim, foi o Yuri Gagarin que viu, né, o formato do nosso planeta, né, que era o formato esférico. Então, gente, isso é muito importante para que a gente possa entender o lugar onde nós vivemos, né? É como se a humanidade, até o Yuri Gagarin, vivesse trancada dentro de uma casa, dentro de um quarto, com a porta fechada, e as pessoas não soubessem o que está além dessa porta. E do nada, alguém foi lá, destrancou a porta, abriu a porta e viu o que estava além daquela porta, né? E o que faz a gente entender o estudo que prova, que mostra como que é a forma do nosso planeta. Certo, pessoal? Então lembre-se, o Yuri Gagarin está registrado na história como uma pessoa, né? Como uma pessoa, o primeiro ser humano que viu a real forma do nosso planeta, né? Formato esférico. Claro que o nosso planeta é representado de outras formas que a gente pode ver, né? Isso mais à frente. Tá ok, pessoal? Gente, agradeço por vocês ficarem até aqui, né? Me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês aqui nos comentários e vamos compartilhar saberes e até a próxima aula. Até mais.